Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Giovanni. Nós estamos aqui hoje iniciando uma nova disciplina que é a História da Educação. Eu vou tentar da melhor forma possível passar esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês também aprendam da melhor forma possível. É, Hoje nossa aula vai ser em AD por conta dessa pandemia que está acontecendo no mundo e a gente fica triste, mas ao mesmo tempo feliz por estar aqui com vocês e dizer que mais breve possível nós estaremos juntos presencialmente para trabalhar novas disciplinas, discutir presencialmente, tá bom? Então, essa disciplina ela é muito importante para nós pedagogos porque fala sobre a história da educação mundial, como ela aconteceu, como ela evoluiu e chegou na nossa atualidade, tá bom? Então, falar de história da educação é falar da nossa própria história, com suas teorias e, consequentemente, do seu papel enquanto ciência, na representatividade do nosso passado, das nossas sociedades. Através dos tempos, o homem buscou educar-se para sua sobrevivência e o seu aperfeiçoamento cultural. No que diz respeito à educação, ao longo dos séculos, as novas descobertas da ciência impuseram mudanças nos processos educacionais e, por consequência, foi imposto ao ensino a busca alternativa aos problemas surgidos na relação homem-natureza e sociedade, tá bom? Então, nós iniciaremos nossa aula com uma frase de Karl Marx que diz: a educação influencia e é influenciada pelo momento histórico. Nós sabemos que nem sempre a educação ela teve o mesmo modelo, né? Podemos dizer assim, o mesmo modelo, mas ao longo dos períodos da história, a gente sabe que ela teve origem, evoluiu e hoje como ela se comporta nos momentos atuais, né? A educação, ela existe mesmo antes das escolas. A educação existe mesmo sem haver escola, ela já existia. Como, por exemplo, eu poderia falar para vocês da educação entre os povos primitivos, os povos bárbaros. Não existia escola e nem métodos. No entanto, existia educação, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que essa educação, ela era informal, assistemática, né? Porque todos nós sabemos que a educação ela começa no contexto familiar, no contexto da nossa casa, no convívio com os nossos pais, né? Com os nossos irmãos e também no convívio social, né? Mas ao longo do tempo houve a necessidade da criação dessas escolas, do surgimento da escola, da sistematização do ensino, tá bom? Então, aqui eu poderia colocar para vocês, nós vamos estar trabalhando a história da educação em diferentes períodos da nossa história, na Idade Antiga, medieval, contemporânea e moderna, tá bom? E hoje nós iremos trabalhar a Idade Antiga e, consequentemente, a Idade Medieval. Então, a gente sabe que na antiguidade houve várias civilizações potentes, né? Como a civilização grega, romana, egípcia. E vamos ver como a história da educação teve origem nessas grandes civilizações da antiguidade. Então, vamos iniciar com o Egito, a civilização egípcia. Nós vemos aqui, coloquei a localização, né? Coloquei aqui do lado um mapa para vocês
observarem a localização do Egito, né? E também a gente observa as diferentes características aqui para entendermos como era desenvolvido esse trabalho lá na civilização egípcia. Eles experiência técnica de irrigação, conhecimento na área da construção, que vocês sabem aí que eles dominaram essa técnica de construção. A princípio, nós podemos dar exemplo das pirâmides, né, que é um monumento gigantesco, e eles dominavam esse conhecimento na área da construção. Disputa de terras e o saber não democratizado. Cada setor só tem acesso a um determinado tipo de educação, que posteriormente nós vamos observar como era dividido, como era constituído a pirâmide da sociedade da civilização egípcia. Então tá aí os grupos. Faraó, quem estava no topo da pirâmide da sociedade, o faraó e os senhores da corte. Abaixo vinha os escribas, que tinham funções administrativas na civilização. Logo após, os artesãos, que eram pessoas empobrecidas, e os escravos, né? E a gente já diz, eram povos escravizados. Então, assim ficou constituída a pirâmide da sociedade da civilização egípcia. Bom, sabendo que esse grupo, né, existiam grupos, diferentes grupos na sociedade egípcia, a gente percebe também que a relação direta entre o tipo de educação não seria o mesmo. E a posição que o indivíduo dependia da posição que o indivíduo ocupava na pirâmide da sociedade. Bom, e qual era o objetivo da educação nessas civilizações, na egípcia? Preparar o educando para uma vida prática. Então, esse era o principal objetivo deles. Eles utilizavam de vários métodos, né, que nós colocamos aqui alguns. O método de memorização, reprodução, disciplina severa, entre eles, né? E o saber superior realizava-se geralmente nos grandes centros sob a direção da casta sacerdotal. Fins técnicos profissionais, que incluía a astronomia, que era um conhecimento também que eles dominavam, elaborar calendário, hidráulica, né, porque eles dominavam essa técnica, porque eles trabalhavam com agricultura e irrigação. Medicina, que vocês têm conhecimento, que a gente vê lá no ensino médio sobre o desenvolvimento da medicina na civilização egípcia, porque eles eram pessoas que acreditavam na vida após a morte e por isso eles mumificavam e embalsavam os corpos das pessoas, né? Porque eles acreditavam na vida após a morte. E eles também dominavam ideias sobre a química. Bom, a civilização egípcia, mesmo com todo o avanço que representa, caracteriza-se por uma sociedade dividida em classes, que nós vimos lá, né? A pirâmide da sociedade egípcia. E assim também a educação se dividia, infelizmente. Vamos ver na Roma. Roma tinha várias características aí. A cultura geral era o bom cidadão, né? Vida familiar, principal instituição. Claro que a gente sabia que naquele período eles conservavam, né, muito, valorizavam muito a vida familiar, porque para eles era considerada como uma instituição principal. Gente, mas antes da gente dar continuidade, eu queria explicar para vocês a questão do humanismo, né? Que era a filosofia moral que colocava os humanos como os principais centros na escala de importância, né, da sociedade romana. Eles consideravam o homem como o ser principal, tá? Então, aí a gente observa aí
né? Dando continuidade, a educação deles era visando formação no amor à pátria e no culto aos deuses, né? Era o principal objetivo deles. Autonomia, educação paterna e educação pela vida e para a vida. O jovem romano era acompanhado do pai e as meninas sob vigilância da mãe. Então a gente observa aí que as meninas ficavam sob a vigilância da mãe e aprendia os afazeres de casa e de ser uma boa esposa. Surgiram também outros tipos de processo educativo na civilização romana. As escolas elementares, né, que eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre o que essas escolas elementares tratava da escola primária, que ensinava os alunos a ler, escrever e calcular. Essas escolas funcionavam em locais alugados ou na casa de ricos. As crianças eram acompanhadas pelos pedagogos, que significa cuidar de criança, com uma rígida disciplina. Então, a gente vê que essas escolas elementares eram apenas para aprender ou complementar a educação familiar por uma formação utilitária e realista, né? As crianças já tinham um ensinamento em casa e nessas escolas elementares que eram levadas essas crianças a centros, lugares alugados, ou as casas dos ricos apenas para aprender a ler, escrever e calcular. Visava a socialização do educando e sua integração nas tradições patrióticas da cidade, né? Então, era importante também para eles a socialização dessas pessoas e a integração, né, nas tradições de pátria, no desenvolvimento vamos dizer assim, patriótica, né? O amor à pátria. Surgimento de uma educação que transbordava os limites e interesses locais e nacionais. A helenização da cultura romana. Aí vocês poderiam perguntar, mas o que é essa helenização? Era o conjunto de civilizações grega que sofreram influências nesse período. Então, formação do caráter do educando. Principal valor do processo educativo passou a ser a formação do caráter do educando em sentido universal, cosmopolita e humanista, né? Então, a gente percebe que nesse período a filosofia ela começou a buscar trabalhar os questionamentos, ou seja, a gente observa que a educação nesse período começava a evoluir porque havia naquele período a transição de uma mitologia para a razão. O processo educativo requeria 3 fatores: disposições naturais, instrução para esses alunos e a prática deles. Então, aqui abaixo eu coloquei algo para vocês. O educador devia levar em consideração a individualidade de cada educando, procurando, sobretudo, guiá-lo para o aperfeiçoamento moral e a virtude, né? Que nesse período a gente percebe também que a virtude era fundamental para o desenvolvimento daquela sociedade. O Estado possuía meios de garantir a educação coletiva, pública, visando a formação do cidadão, o homem público, político e humanístico. Saber relacionado com o comportamento moral do educando. Que a gente sabe, né, que a família naquele período
buscava a integridade enquanto cidadão e a moralidade acima de tudo. Os romanos estabeleceram práticas escolares como o ditado de fragmento de texto, né, as características deles, né, na história da educação, a necessidade de exercícios ortográficos, a memorização para a prática educacional, a análise de frases e palavras e a construção de pensamentos estudados em diferentes formas de expressão ou composição literária. Então, a gente observa que na civilização romana, a história da educação deu um salto, né? Vamos dizer assim, pelo fato deles estar integrado a valores, a virtude e também aos questionamentos, tá bom? A civilização grega, né? Nós vemos aí que a visão que os gregos tinham do mundo distinguia de todos os demais povos do mundo antigo. Colocaram a razão acima dos seus mitos e a utilização como instrumento a serviço do próprio homem. A gente poderia ressaltar aí sobre os grandes filósofos, né, da Grécia, e que eles contribuíram de forma grandiosa para o desenvolvimento da educação naquela civilização. Ou seja, os filósofos, eles tiveram, porque os filósofos se encontravam com os jovens e traziam questionamentos. E quando um jovem perguntava a eles, questionavam, eles faziam outro questionamento para que o próprio jovem respondesse, né? Usasse a sua racionalidade, a sua imaginação, a sua criatividade e chegasse a uma resposta, né? Então, eles colocaram a razão acima dos seus mitos, porque na civilização grega, os fenômenos, eles eram explicados algo incerto, imaginário, né? Não era a verdade, né? Através da ciência, da razão, a busca da razão para responder aqueles questionamentos. Então, houve nesse período também uma transição da mitologia para o conhecimento mais prático, utilizando a razão e o homem como centro desse desenvolvimento intelectual. Glorificavam o homem como o ser mais importante do universo, né? Também os gregos, eles glorificavam o homem, como eu falei anteriormente, como o centro do universo, né? Eles poderiam raciocinar, eles dominavam a racionalidade, eles poderiam buscar uma resposta através da razão. E isso a gente vai ver que foi evoluindo para as ideias iluministas, né, lá na final da Idade Moderna, tá? Então, a gente observa que isso foi importante para o desenvolvimento da educação no mundo. Em Atenas, os atenienses acreditavam que sua cidade iria tornar-se mais forte se cada um menino desenvolvesse integralmente as suas aptidões, né? Então, eles buscavam, né, entender e colocar em prática aquilo que os meninos tinham como aptidão. O Estado não controlava os alunos e as escolas. E um garoto ateniense entrava na escola aos 6 anos e ficava sob os cuidados de um pedagogo. Como eu falei anteriormente, o pedagogo significa cuidar de criança, né? Essa origem que até hoje, né, nós estamos nos formando em pedagogo, não somente cuidar, mas ensinar
essas crianças. O pedagogo, ele ensinava aritmética, literatura, música escrita e educação física para esses meninos. O aluno decorava muitos poemas e aprendia a fazer parte dos cortejos religiosos, né? Quer dizer, como nós falamos anteriormente, eles poderiam ter uma escolha, uma aptidão para desenvolver tal afinidade. Os gregos antigos não contavam com uma educação técnica para preparar os estudantes para uma profissão ou negócio. Bom cidadão. A importância. A partir dos gregos surge outro modelo do processo educativo, o homem que procura a sabedoria sem jamais possuí-la, totalmente do homem que, em vez de transmitir conhecimento, desperta o outro ideal de quem procura, prepara o educando para a vida considerada como aventura e não como quadro estratificado, tá? Então, a gente pode observar em todo esse contexto que a educação na antiguidade engloba o ato de ensinar e aprender. Na realidade, ela tem nos seus objetivos fundamentais a busca contínua da transmissão dos saberes. Esse fenômeno é observado em qualquer sociedade, pois ela é responsável pela manutenção e perpetuação das ciências humanas, tá bom? Então, nós temos também aí o areitê, né, que é o que significa a virtude que não vem da riqueza, dizia Sócrates, né? A questão central é saber o que é virtude, Platão. A educação grega tinha duas finalidades. Qual eram essas finalidades? O desenvolvimento do cidadão fiel ao Estado, né? E a formação do homem que adquiriu plena harmonia e domínio de si. Nós temos também aí a paideia, né? Que era a preparação intelectual, né, através da virtude, da moralidade, né, o ideal de educação grega. A paideia buscava a formação do homem em suas várias esferas, social, política, quando eu falei anteriormente de integral, né, social, política, cultural e educativa, atribuindo ao homem, sobretudo, uma identidade cultural e histórica. A educação no período helenístico inicia da decadência das cidades-estados e a cultura helênica se misturou às civilizações que dominaram a Grécia. A antiga paideia tornou-se a educação geral, tá bom? Então, a gente observa, ainda assim, e podemos afirmar que a educação hoje é o conjunto de um desenvolvimento da educação do passado. Ela é fundamental para a transmissão dos valores da sociedade, pois qualquer nação não prioriza a educação apresentada por reflexo na vida social dos cidadãos. Ok? E por último aí, nós observamos que a Grécia clássica foi o berço da pedagogia. Início da primeira reflexão sobre acerca da pedagogia, né? Ela foi o berço, essa grande civilização, a Grécia Antiga. Cresce também o papel do pedagogo por começar a dominar vários métodos de trabalho, né? Dando importância ao desenvolvimento da escrita, da leitura e o cálculo. E as reflexões influenciaram por séculos a educação e a cultura do Ocidente, né? Então, crianças, a gente observa nesse período da antiguidade, a educação teve várias formas de se apresentar em cada civilização dessa,
né, como era desenvolvido. Embora os métodos fossem bem parecidos, mas a gente observa uma diferença entre as civilizações egípcia, romana e grega. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e nós vamos daqui a pouco para o chat para que a gente possa discutir, tirar a dúvida de vocês e vocês também estarem fazendo suas colocações, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.